Hello everyone, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a aula de hoje com a seguinte ideia. An adjective is a word that describes or clarifies a noun. Então aqui nós já temos uma definição do que é um adjetivo. Um adjetivo é uma palavra que descreve ou clarifica um substantivo. Por exemplo, quando você quer qualificar, quando você quer adicionar informações a uma pessoa, a um lugar, a uma coisa, a um objeto, você pode simplesmente adicionar tal informação utilizando um adjetivo. Ok? Por exemplo, she is beautiful. Ela é bonita. That house is big. I'm so happy today. E today Susie said. Então vejam, aqui nós qualificamos, nós descrevemos uma situação de cada um. Ela é bonita, aquela casa é grande, eu estou tão feliz hoje e hoje Suzy está triste. Então, para cada uma das situações, adicionamos um adjetivo para clarificar ou para evidenciar, descrever uma situação, ok? Nesse nosso exercício, eu quero que vocês observem a imagem e me digam, this picture is black, beautiful or object? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso exercício, observando a nossa figura, this picture is beautiful. A figura é bonita. Por quê? Porque ela tem... Aí você tem N situações para descrever o motivo dela ser bonita. Porque ela é colorida, porque ela representa um animal, porque ela me deixa feliz, porque quando eu vejo eu lembro do cachorro que eu tive na infância. Então, sempre que tivermos um adjetivo, nós temos N situações de podermos
exemplificar ou explicar o porquê do uso de tal adjetivo. E para cada situação, nós vamos ter, além dos adjetivos, nós vamos ter sinônimos para eles. Como, se a gente pensar novamente no nosso animal, no nosso cachorro, nós temos beautiful, nós temos marvelous, nós temos amazing, nós temos gorgeous, vários adjetivos que vão descrever a imagem. Entretanto, todos eles são adjetivos positivos, o que nos traz a ideia de sinônimos. Sinônimos são words that have the same meaning. Então, são palavras que têm o mesmo significado. São palavras diferentes com o mesmo significado. Por exemplo, kids e children, present e gift. Às vezes nós vemos muitos sinônimos quando a gente verifica a variação entre o inglês que é falado, por exemplo, na África do Sul e o inglês que é falado nos Estados Unidos. Ou o inglês que é falado na Europa, na Inglaterra, propriamente dito, e o inglês falado lá na Austrália. Então, isso tem a variação. E, às vezes, por essas variações de fala em diferentes partes do mundo, nós temos alguns sinônimos. Por exemplo, sinônimos para beautiful, pretty, big, large, small, little, happy, cheerful, sad, unhappy. Todos eles têm o mesmo significado. A diferença é que são palavras diferentes, são sinônimos que vão expressar a mesma ideia? Vão, mas como a escrita ou escritos de forma diferente, ok? Por exemplo, this picture is beautiful. Esta imagem é bonita. A synonym for beautiful is lovely, huge or object. Vou dar um tempinho para vocês observarem. Observem o sinônimo para beautiful e a gente já retorna.
Observando o nosso exercício, pessoal, verifiquem que a intenção é this picture is beautiful. Qual sinônimo, qual palavra nós vamos ter a mesma ideia de beautiful? Então, nós temos lovely. Por exemplo, a frase não muda o sentido se nós utilizarmos this picture is lovely. Ok? Por quê? Porque lovely e beautiful são dois sinônimos. Pode ter vários outros, entretanto, a gente utiliza sempre na ideia de não mudar sentido de frase. Agora, pessoal, observem que nós temos os adjetivos e os sinônimos. Então, na coluna da esquerda, nós temos os adjetivos e na direita também. Mas nós temos que fazer a relação, qual é a ideia principal entre sinônimos de cada um deles. Por exemplo, angry, letter A. Calm, letter B. Intelligent, letter C. Timid, letter D. Impolite, letter E. Irritable, letter F. E friendly, letter G. Então, aqui nós temos uma gama de adjetivos. Na coluna da direita, shy, obstinate, clever, furious, grumpy, easygoing e rude. Então, nós vamos fazer a relação entre os sinônimos de cada um deles. Os dois têm o mesmo significado. Vou dar mais um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Observando o nosso exercício, então, nós temos, como eu disse para vocês, na coluna da direita, na coluna da esquerda, uma gama de adjetivos e na coluna da direita também. Nós vamos fazer essa relação para cada um deles, que no nosso caso, nós vamos ter aqui. Por exemplo, angry e furious. Os dois querem dizer com raiva, furiosos. Calm and easygoing. Então, calmo, easygoing teria a ideia de tranquilo. Intelligent e clever.
esperto, inteligente, podemos ter um outro adjetivo aqui que é sinônimo dos outros dois, smart. Quando a gente usa, por exemplo, a expressão smartphone. Então quer dizer que o celular, que o aparelho de celular é inteligente, porque ele tem outras funções. Poderia ser intelligent phone ou clever phone? Poderia. Fica com um som esquisito, fica com uma ideia um pouquinho assim, meio truncada. Por isso que smartphone foi mais apropriado quando, até mesmo a questão de pronúncia. Ele foi mais apropriado no intuito de mostrar que determinados aparelhos ou determinadas... Podemos dizer que some students are very smart, or I am smart, you are smart. Podemos sem problema nenhum. Desta forma, nós temos outros sinônimos para os adjetivos em questão. No adjetivo de timid, timid and shy. Os dois têm a mesma situação. Inclusive, timid pode ser considerado um cognato. Aquela palavra que ela aproxima da língua portuguesa. Então, na hora que a gente for fazer uma determinada interpretação, nós temos já algo que nos ajuda, algo que nos facilita. Por quê? Porque se a gente utilizar timid, a gente faz a analogia ou faz a assimilação com a língua portuguesa, já consegue interpretar melhor os nossos textos. Impolite. Impolite and rude. Rude, também um cognato em português, muito parecido com a palavra em português. Impolite, né? Não polido, não educado. Rude, né? Rude, como o próprio nome, como a própria palavra em português já expressa. Irritable, irritable nós temos como grumpy. Grumpy, aqui poderíamos fazer uma assimilação com angry também. A diferença é que irritable and grumpy seria a situação de irritado com determinada situação ou com determinadas coisas. E friendly nós vamos ter com amiable, né, que seria amigável. Então nós temos essas duas situações que vão ser sinônimos. Claro, utilizamos friendly, podemos sem problema nenhum, é uma palavra que já se aproxima, já tem no nosso vocabulário bem frequente, e dessa forma podemos simplesmente inverter e colocar um sinônimo que não vai haver mudança nenhuma no significado das suas frases, seja na escrita, seja na pronúncia. Seja o seu ouvinte, seja o seu leitor fazendo essa leitura, vai continuar do mesmo jeito, ok? Look at the picture. Eu quero que vocês observem essa figura agora e nós vamos realizar um exercício sobre ela. Se fôssemos analisar e fôssemos adicionar um adjetivo para ela, nós podemos dizer que é beautiful, nós podemos dizer que é colorful, nós podemos dizer que é happy, nós podemos dizer que é amiable. Então, dessa forma, nós temos N adjetivos. Cada um vai adicionar o adjetivo correspondente, o que achar interessante na sua opinião. Mas, observando a nossa figura, nós temos uma situação aqui. Is this image colorful? Is this image painful? Is this image adorable? E sinônimos. What's the best adjective to describe it? Então, quais adjetivos eu poderia utilizar para descrever a nossa figura? Amazing, glamorous, elegant. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
observando os nossos dois exercícios, letra A e letra B, a imagem é colorful, colorida, painful, bem preenchida, bem pintada, adorable, adorável. E qual é o melhor adjetivo para descrever a imagem? Amazing, maravilhoso, estupendo, glamorous, glamuroso, ou elegant, elegante? Será que, na opinião de vocês, nós poderíamos colocar, vocês colocariam em suas casas um quadro desse? Né? Então, vamos dar uma observada. Com relação à imagem, ela é colorful, painful, adorable. O melhor adjetivo para descrever? Amazing, glamorous, elegant. Aqui, todas as respostas elas são possíveis. Por quê? Porque quando a gente fala de adjetivo, como eu disse para vocês, é sempre para descrever. Então, nesse caso, a pintura é bem elaborada, ela é bem colorida, ela nos traz um tom de elegância, um tom de glamour. Você ter uma peça, uma obra dessa em sua casa, ajuda? Com toda certeza. Então, o adjetivo ele sempre vem com a intenção de descrever uma opinião sua, ou clarear a ideia do substantivo, certo? E aí nós temos aqui, all the adjectives are correct. Sometimes it's hard just one adjective to describe something. Por quê? Porque aqui realmente todos os adjetivos, como nós vimos, eles são corretos. Por quê? Porque é difícil, às vezes é muito complicado você encontrar um só adjetivo para descrever uma determinada situação. Então você tem uma gama, e como eles têm sinônimos, então você pode utilizar de várias formas para dizer a mesma coisa. A ideia é nunca mudar o sentido da frase, a ideia da frase. Quando a gente usa todos os adjetivos que nós usamos ali, a intenção principal é fazer o quê? Descrever ou clarear um substantivo. Por isso, do uso do adjetivo. E claro, variando o nosso contexto, variando o nosso léxico, a gente vai ter sinônimos para aquele adjetivo. Like this one, look at it. We may say it's amazing, it's gorgeous, it's beautiful, it's marvelous. All these activities are synonyms. Aqui, write a sentence about it. Aqui nós podemos escrever várias frases sobre essa imagem, utilizando os adjetivos que nós temos aqui. E todos são sinônimos. Por quê? Porque a ideia principal, a ideia central é sempre dizer que a imagem é bela, é bonita. Então, nós podemos dizer amazing, gorgeous, beautiful, marvelous. Quando, por exemplo, você vai descrever uma imagem, uma foto, uma viagem que você fez e você está relembrando algumas situações, utiliza-se desta forma. E vamos adicionar esses adjetivos nas mais variadas situações. Então, aqui nós podemos escrever N frases, várias frases, utilizando cada um deles para expressar o que vocês têm em mente da imagem que está sendo apresentada. Alright? Students, nessa aula, nós aprendemos sobre os adjetivos e os sinônimos por meio das imagens que nós vimos ali, que são imagens muito bonitas, imagens sensacionais. Espero que vocês consigam assimilar essa situação e utilizar alguns sinônimos para expressar a aula de hoje. Ok? See you there and bye bye!